Recrutamento para o serviço militar. Capítulo 7 do recrutamento. Artigo 38. O recrutamento fundamenta-se na prestação do serviço militar em caráter obrigatório ou no voluntariado, nos termos dos artigos 5 e 127 do presente regulamento. Compreende, inciso 1, convocação, nas suas diferentes finalidades. 2. Seleção. 3. Convocação à incorporação ou à matrícula, designação. 4. Incorporação ou matrícula nas organizações militares da ativa ou nos órgãos de formação da reserva. Capítulo 8. Da seleção e do alistamento. Artigo 39. A seleção, quer da classe a ser convocada, quer dos voluntários, será realizada dentro dos seguintes aspectos: 1. Físico. 2. Cultural. 3. Psicológico. 4. Moral. Artigo 40. Todos os brasileiros deverão apresentar-se obrigatoriamente para fins de seleção ou de regularização de sua situação militar no ano em que completarem 18 anos de idade, independentemente de editais, avisos ou notificações, em local e época que forem fixados neste regulamento e nos planos e instruções de convocação. Parágrafo único. A apresentação deverá ser realizada inicialmente para o alistamento e posteriormente para a seleção propriamente dita. Artigo 41. O alistamento constitui o ato prévio e obrigatório à seleção. Parágrafo 1º. A apresentação obrigatória para o alistamento será feita dentro dos primeiros 6 meses do ano, em que o brasileiro completar 18 anos de idade, quanto àqueles que sejam voluntários para a prestação do serviço militar inicial, poderá ser feita a partir da data em que o interessado completar 16 anos de idade. Quanto aos brasileiros naturalizados ou por opção, deverá realizar-se dentro do prazo de 30 dias a contar da data em que receberem o certificado de naturalização ou da assinatura do termo de opção. Parágrafo 2º. O alistamento será efetuado normalmente pelo órgão alistador do local de residência ou, excepcionalmente, em outro órgão alistador, se as circunstâncias o justificarem, a juízo deste último órgão, bem como nos consulados do Brasil, para os que estiverem no exterior. Os órgãos alistadores funcionarão normalmente durante todo o ano. Parágrafo 3º. Aos brasileiros que residirem ou se encontrarem no exterior, próximo à localidade brasileira, é facultada a apresentação por conta própria para alistamento ao órgão alistador da referida localidade. Parágrafo 4º. A inexistência ou falta de órgão alistador no local de residência não constituirá motivo para isentar qualquer brasileiro do alistamento obrigatório, no período previsto no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 5. O brasileiro que não se tiver apresentado para o alistamento obrigatório na condição fixada no parágrafo 1º deste artigo. 1. Incorrerá na multa mínima prevista no número 1 do artigo 176 deste regulamento. 2. Será listado pelo órgão alistador a que comparecer por qualquer motivo. Artigo 42. Ao ser alistado, todo brasileiro receberá, imediata e gratuitamente, do órgão alistador, o certificado de alistamento militar. Parágrafo 1º. Na ocasião da lavratura do CAM, será registrada como limite de validade inicial a data de 1º de dezembro do ano que anteceder ao da incorporação da classe a que pertencer o alistado ou daquela que se encontrar vinculado. Parágrafo 2º. Terminado o prazo acima estabelecido e continuando o brasileiro em dia com as obrigações militares, a validade do CAM será prorrogada nas condições seguintes: 1. Até a data de incorporação ou matrícula. 2. Até o recebimento, quando for o caso, do certificado de isenção ou de dispensa de incorporação. 3. Enquanto permanecer com a incorporação adiada. Artigo 43. Ao apresentar-se ao órgão alistador do local de residência
para o alistamento de conformidade com o fixado nos artigos 40 e 41 deste regulamento, todo brasileiro deverá estar munido dos seguintes documentos: 1. Certidão de nascimento ou prova equivalente, se for brasileiro naturalizado, ou, por opção, a prova de naturalização ou certidão do termo de opção. 2. Duas fotografias 3x4. 3. Declaração de não haver se alistado ainda em outro órgão alistador, assinada pelo alistando, ou a seu rogo por pessoa idônea. Esta declaração poderá ser feita na ficha de alistamento militar, a ser organizada pelo órgão alistador. Parágrafo 1º. Os alistandos residentes em municípios tributários e que sejam arrimos de família deverão apresentar ainda os documentos comprovantes desta situação e o requerimento solicitando dispensa de incorporação, nos termos do parágrafo 10 do artigo 105 deste regulamento. Parágrafo 2º. O brasileiro que não tiver sido registrado civilmente, que não possuir documento hábil de identificação ou que ignorar se foi registrado ou o lugar em que o tenha sido. 1. Será alistado de acordo com as declarações de duas testemunhas identificadas sobre o nome, data e lugar de nascimento, filiação, estado civil, residência e profissão, as quais serão anotadas em livro especial e válidas em caráter provisório, exclusivamente para fins de serviço militar. No CAM, deverá ser anotado carimbo em cor vermelha, não é válido como prova de identidade, por falta de apresentação de documento hábil de identificação. 2. Se for incorporado ou matriculado, caberá ao seu comandante, chefe ou diretor fazê-lo regularizar a sua situação dentro do prazo de prestação do serviço militar inicial com o registro civil ou com providências para obtenção da prova desse registro, ou ainda com a competente justificação judicial. 3. Se for dispensado do serviço militar inicial ou isento, o certificado correspondente deverá conter a anotação prevista no número 1 deste parágrafo, a menos que tenha sido apresentado em tempo útil o documento hábil de identificação. Parágrafo 3º. Os brasileiros residentes no exterior ou se alistarem nos consulados do Brasil deverão apresentar também prova legal de residência. Parágrafo 4º. Os brasileiros preferenciados para cada uma das Forças Armadas, de acordo com o artigo 69 deste regulamento, deverão alistar-se em órgão alistador do Ministério correspondente. Artigo 44. O brasileiro que se alistar duas vezes incorrerá na multa prevista no número 1 do artigo 177 deste regulamento, independentemente de outras sanções a que possa estar sujeito. Artigo 45. No alistamento realizado em município tributário, serão anotados no CAM o local e a data em que deverá ser feita a apresentação para a seleção, desde que esses elementos sejam conhecidos. Parágrafo único. Caso o alistando apresente notória incapacidade física, terá aplicação o disposto em os artigos 59 e 60 desse regulamento. O órgão alistador poderá providenciar a inspeção de saúde do requerente. Artigo 46. Por ocasião do alistamento da classe e a critério dos comandantes de RM, DN ou ZAE, poderão ser constituídas comissões de seleção nas organizações militares, onde funcionarem órgãos alistadores, com a finalidade de realizarem a inspeção de saúde dos alistandos. Essa inspeção se regerá pelo disposto em o artigo 52 desse regulamento. Parágrafo 1º. Os julgados incapazes definitivamente receberão certificados de isenção. Parágrafo 2º. Os demais deverão apresentar-se na época da seleção da classe conforme estabelece o artigo 48 do presente regulamento, sendo então submetidos à nova inspeção de saúde. Artigo 47. Para os brasileiros residentes nos municípios não tributários, o recrutamento ficará limitado ao alistamento. Artigo 48. Os brasileiros da classe C convocada residentes em municípios tributários
ficam obrigados a apresentar-se para a seleção a ser realizada dentro do segundo semestre do ano em que completarem 18 anos de idade, independentemente de editais, avisos e notificações, em locais e prazos fixados neste regulamento e nos planos e instruções de convocação. Também ficam obrigados a essa apresentação aos brasileiros vinculados à classe a ser convocada. Parágrafo 1º. A seleção deve proporcionar a avaliação dos brasileiros a serem convocados para o serviço militar inicial, quanto ao aspecto físico, cultural, psicológico e moral, de forma a permitir sejam aproveitados para a incorporação ou matrícula, de acordo com as suas aptidões e as necessidades dos ministérios militares. Parágrafo 2º. Serão submetidos à seleção os conscritos, os voluntários e os pertencentes a classes anteriores, ainda em débito com o serviço militar. Parágrafo 3º. Os brasileiros que se apresentarem para a seleção sem terem realizado o alistamento deverão previamente ser alistados no órgão alistador competente.